Muito bem, Fiel, dando início aqui a mais um vídeo do nosso canal Fiel do Bando 2.0 para falar dessa grande estreia tanto do Corinthians na Copa do Brasil, como do Dorival, como treinador oficial do Corinthians. Ele que foi ousado na sua escalação ao escalar o time completamente reserva, com exceção ali de Hugo Souza, Mateuzinho, Breno Bidon e Ramalho, se é que podemos dizer que hoje ele é titular do Corinthians, mas todos os demais jogadores eram todos reservas. E deu certo, o Corinthians ganhou de 1-0, traz agora a vantagem, né, para o jogo de volta na nossa casa, mas no meu ponto de vista, temos que ter sim os pés no chão, não entrar de salto alto no próximo jogo, até porque o time do Novo Horizontino, todo mundo sabe que é um time chato, então temos que ter sim o respeito e jogar bola para poder passar aí para a próxima fase. Vamos analisar aqui juntos os comentaristas do programa O Jogo Aberto falando sobre essa vitória do Corinthians, tudo o que aconteceu, todos os detalhes, mas antes já chega aí deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativa aí também o sino, né, para poder você receber a notificação cada vez que a gente sobe aqui um conteúdo novo no canal, e tudo isso ajuda aqui no nosso trabalho. Então, vamos lá para o vídeo. Então o momento é só seu. Dorival, fala. Nós percebemos no jogo do final de semana o desgaste, as dificuldades que nós tivemos, até porque alguns jogadores já tinham ali 6, 7 partidas em sequência, e isso para mim também contribuiu para que não tivéssemos um jogo dentro de uma normalidade. O Flamengo fez uma grande apresentação e naturalmente não se pode apagar o resultado. Acima de tudo, foi uma equipe que sentiu algumas dificuldades e eu tinha que tomar uma atitude. Eu acho que nós tivemos coisas boas ofensivamente, muito mais defensivamente, o que precisávamos. Eu acho que era um momento delicado, uma situação complicada e precisávamos nos recuperar. De que maneira você alcança uma recuperação? O principal é não tomarmos gol. E sendo assim, você aos poucos vai construindo uma outra situação para que de repente você possa aproveitar aquilo de bom que é não tomar, para que você também esteja mais próximo ao gol adversário em condições de fazê-lo. O que a gente precisa é um equilíbrio maior, temos um pouco mais a posse de bola, essa equipe tem que jogar um pouco mais com bola, ter um pouco mais de paciência no campo ofensivo, tivemos muita no campo defensivo, naturalmente você corre um risco um pouco maior, mas para esse momento eu acho que é aquilo que nós estamos conseguindo entregar. A equipe se comportou muito bem, a equipe disputou até o último momento, valorizou sobremaneira os momentos em que teve posse de bola. Lógico que ainda nós precisamos caminhar muito. Em uma semana você pode perder tudo aquilo que de repente você tenha alcançado ao longo de 1, 2 ou 3 meses, porque é uma instabilidade que todas as equipes passam. Olha o nível de jogo que nós tivemos hoje, um jogo muito pesado. Novo Horizontino não perdia aqui na sua casa há algum tempo. Eu acredito que esse grande resultado aí não tenha acontecido por um acaso. O Corinthians precisava de um momento como esse. Agora tem que saber que foi só um bom resultado, nada além disso. Tranquilidade é tudo que não existe no futebol, não tem como. Não existe a palavra tranquilidade no futebol. Tranquilidade são os dias de férias, e olha lá, porque aí você passa a trabalhar para a montagem do elenco do ano seguinte. Mas assim, Cicinho, eu gosto que você é muito sincero, né? Você é muito preciso. E ontem era um confronto de Copa do Brasil, um pouco diferente, um time de Série A contra outro de Série B. E o Novo Horizontino até teve uma chance com o Marlon aos 43 do segundo tempo, que desperdiçou, poderia ter empatado. E o Corinthians fez o gol, mas foi inteligente, segurou o resultado. O Corinthians jogou pro gasto, né, Renato? Não foi uma equipe que pressionou o Novo Horizontino. O Novo Horizontino teve mais posse de bola, foi uma equipe mais perigosa. Mas prevaleceu... Você falou que ia perder o jogo, agora você tá falando que não jogou nada também. Você decide, velho. Uma coisa é você dar o palpite antes do jogo. Outra coisa é você analisar após o jogo. O rolo compressor do interior... Se o Corinthians ganhou de 1-0, eu vou falar que o Corinthians vai perder de 3 agora? Só se eu for doido, igual o seu. E o rolo compressor que você falou? O rolo compressor perdeu mais. Perdeu mais. Impedimento ali. Mas a linha de impedimento do Corinthians é sempre na diagonal. Então nunca prevalece. Agora. Mas assim, prevaleceu a estreia, a estrela e a estreia do Dorival Júnior, mas o Corinthians também fez um jogo pro gasto. Não deu esse
brilho no olhar que o torcedor quer, até porque você vê o desânimo do Dorival na pré-eleição. Capelanes, qual foi a sua análise da estreia do Dorival e principalmente do desempenho do Corinthians diante do Novo Horizontino? Eu vou começar pela última, que é em relação à coletiva dele. O Dorival, ele deu uma declaração que me chamou a atenção. Ele falou assim, já temos que pensar a montagem do elenco, projetando ano que vem, Dorival. Esquece essa resenha aí, velho. Projetar a montagem elenco ano que vem? Não é porque você tem contrato até o final do ano que vem que você está garantido no cargo. Você tem que pensar no atual elenco. Então, respondendo sua pergunta, Renata, desculpa. O desempenho foi fraco, o resultado foi ótimo. O desempenho não reflete o que foi o jogo. Não porque o Novo Horizontino jogou muito. O elenco do Corinthians é fraco. O elenco do Corinthians é ruim. É limitado. Quando você perde uma peça como o Depay, você não tem o Garro, e principalmente você poupa um ou outro cara na zaga, os titulares do sistema defensivo já são fracos, limitados. Não poderiam passar na porta do CT Joaquim Grava. E quando você ainda poupa, desculpa, para mim o Corinthians faz um planejamento que teve mais sorte que juízo. Em que sentido? Poupa na Sul-Americana. Foca na Copa do Brasil. Se toma uma pimba ontem, eu não sou comentarista, analista de resultado, como é que fica o planejamento? Vai só focar no Campeonato Brasileiro? Então, para mim, ontem o desempenho foi fraco, o resultado foi ótimo, o planejamento foi ruim e o Corinthians, para mim, teve mais sorte que juízo ontem. Nossa, o Capelanes foi incisivo, hein? Edu, quando você ouve esse tipo de comentário, a gente sabe que a Copa do Brasil você tem que ir eliminando as etapas, ok, tem um jogo de volta, vai com uma vantagem, mas não foi um jogo vistoso mesmo. O Corinthians ontem jogou para vencer, ponto, segurar resultado. Jogou pro gasto, né, Renata? Ainda mais primeiro jogo, estreia do treinador, os jogadores estão motivados, entendeu? Para apresentar pro treinador que tem condição, de repente, de permanecer no clube, né? De repente ser uma opção, né? Porque a gente sabe o time titular do Corinthians, a gente sabe quem são. Agora, de repente, tá ali para ter outra opção, entendeu? Então, eu vejo assim, foi um jogo duro de assistir, realmente. A gente viu que o Corinthians parecia que ganhou aí a Copa do Mundo, né? Ganhando do Novo Horizontino de 1-0 só, entendeu? Então, eu acho que é muito pouco. Agora, o Dorival vai ter que ter trabalho. Haja vista aí a animação dele nas entrevistas. Dorival, vamos embora, vamos para cima. Confio em você. Apesar de não torcer, né, para o time ganhar, mas eu torço para você como pessoa, como treinador também. Então vai ter muito trabalho para colocar as suas ideias e que a gente sabe que você tem potencial para isso. Marco Aurélio Cunha, pela sua experiência e um palpite mais amplo, você acredita no sucesso do Dorival Júnior no Corinthians? Acredito no bom trabalho. O sucesso já é um pouco demais, porque o sucesso não depende só dele. Depende da estrutura, da política do clube, dos jogadores do Kaká, que ele do tem. Ramalho. Agora, sabe o que é engraçado? O quê? O Palmeiras também ganhou de 1-0. Também sofreu Mas pressão. contra o time de Série A, não dá pra comparar, O São né? Paulo empatou 1-1, você estava falando, ganhou O São Paulo empatou com o Ceará lá. Empatou 1-1 e estava ganhando. Ué, teve gente que comemorou contra o Maracanã 1-0. O São Paulo foi totalmente desfigurado lá contra o Ceará. Só olhar a equipe que o São Paulo jogou. Então, o Palmeiras ganhou de 1-0, sofreu. O Ceará perdeu gols muito claros. O Palmeiras também perdeu gols. Foi um jogo muito melhor do que o do Corinthians. Mas os dois... Ceará não perdia em casa desde agosto, mas tudo bem, mas perde a invencibilidade do Palmeiras. É Copa do Brasil. Os dois ganharam de 1-0. O Corinthians não presta, o Palmeiras presta. Só que um jogou fora de casa. Mas eu acho que é nos contextos diferentes. A competição Os é dois mesma. jogaram fora de casa. Mas eu acho que jogar contra o Ceará, pra qualquer um que pegasse o Ceará no sorteio, era muito complicado. Então é melhor a gente não assistir o jogo e vamos analisar só o resultado aqui. O Palmeiras não jogou mal como o Corinthians jogou. Copa do Brasil é resultado. Não é. A gente está analisando desempenho. Trouxe o resultado. Corinthians jogou o que pode jogar. Vem cá, o senhor assistiu o jogo do Palmeiras ontem? Assisti parte, não assisti todo. Tá. Muito bem, aí você analisou junto comigo os comentaristas do programa o Jogo Aberto, falando sobre essa vitória importante do time do Corinthians. Mas e aí, qual a sua opinião? Você gostou da atitude do time do Corinthians em campo ontem, fiel? Você gostou da atitude do Dorival em ser ousado em escalar o time reserva? Coloca aí nos comentários, deixa a sua opinião. E eu gostaria de saber também a opinião sua sobre o próximo desafio do Corinthians, que é contra o time da Renata Fã, o time do Internacional, aqui na nossa Neoquímica Arena, que vai ser neste sábado agora, às 18h30. Eu vou estar lá pessoalmente, vou fazer o pré-jogo ali, vou fazer o pós-jogo também diretamente da Arena, por isso é importante você se inscrever no canal para você ficar por dentro de tudo. E aí, qual a sua opinião? Você acha que dá pro Coringão ganhar? Acredito que não é questão de dar ou não dar, questão de
temos que ganhar, né? Já tivemos 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, que foi pro Fluminense, pros Porcos e agora pros Mulambo lá no Maracanã. Não podemos perder mais, e principalmente em casa. Em casa não se pode perder ponto, não se pode perder jogo. Então temos que ganhar sim, não é opcional o empate ou a perca. Temos que ganhar esse jogo para poder garantir os 3 pontos e poder continuar subindo na tabela. E já na outra terça-feira, o Corinthians volta a entrar em campo também na Neoquímica Arena contra o time do América de Cali, aonde também tem que ganhar se quiser continuar vivo na Copa Sul-Americana, porque a gente perdeu o primeiro jogo pro Huracan em casa, perdemos 3 pontos importantes. Depois a gente empatou lá contra o América de Cali lá na Colômbia e agora ganhamos em casa do Racing do Uruguai, que para mim é um time muito ruim e que dá para ganhar lá quando a gente for jogar no Uruguai também. Então são 3 pontos aí importantes para o Corinthians ganhar lá, e o jogo mais difícil vai ser contra o Huracan lá na Argentina. Mas o Dorival agora que chegou acertando esse time, a gente também confia que dá para tirar os 3 pontos de lá na casa deles. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que o Dorival tem para esse time do Corinthians, vamos ver se ele pode extrair o melhor desse time. Já deu para ver que ontem deu uma diferença ali no time reserva, o Charles jogou bastante bem, o Thales Magno também, que não vinha jogando muito bem nos outros jogos, nos últimos jogos, eu achei que ele jogou bem ontem, deu ali assistência pro gol do Héctor Hernandes. Enfim, vamos acreditar que o Dorival vai conseguir extrair o melhor desse time do Corinthians e formar realmente um elenco, porque o Corinthians hoje não tem um elenco, ele tem um time, mas ele não tem um elenco. O elenco aonde possa contar com todos os jogadores ali, independente de quem está sendo escalado, porque devido ao calendário apertado do Brasil, então vamos precisar sim de todos os jogadores. E como o Corinthians está numa situação onde todo mundo sabe que não tem as condições de contratar novos jogadores, tem que tirar pedra da rocha para poder continuar aí avançando nos campeonatos. A preferência, para mim, na minha opinião, deveria ser Copa Sul-Americana, não deixando, obviamente, os outros campeonatos de lado, mas focar na Copa Sul-Americana. Essa é a minha opinião. Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade do nosso Coringão, eu trago aqui para o canal Fiel do Bando 2.0. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por quem ficou aí até o final. Tamo junto e vai Corinthians!